Graça e paz, eu cumprimento os irmãos com a paz e a graça que só há no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada igreja do Senhor Jesus, Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje nós vamos aprender com uma personagem da Bíblia que tem muito para nos ensinar. Nós vamos aprender com Daniel atitudes para nós vencermos as lutas, para nós vencermos as adversidades. Então, meu irmão, então minha irmã, fique atento, preste bastante atenção, porque Deus tem uma mensagem. O Espírito Santo traz revelação para o teu coração, no nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. Amém? Livro do profeta Daniel, depois de Ezequiel. Você vai encontrar o livro do profeta Daniel. Amém, irmãos? Todos encontraram? Então, diz assim a palavra de Deus. Quem pudesse ficar de pé, em reverência a essa palavra, que fique. Quem não puder, fique sentado, reverenciar e respeito. E aí sentado você dá toda essa reverência à palavra do Senhor, que diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Feche a sua Bíblia, coloque aí no seu assento, curve a sua fronte e vamos orar. Pai, em um nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e nós te pedimos a unção do teu Espírito Santo sobre cada um aqui neste lugar, trazendo, meu Pai, entendimento para esta palavra. Então, Deus, queima todo espírito de desatenção, de desconcentração, de sono, de desânimo. E, ó Deus amado eterno, vivifica a tua igreja para receber essa palavra de bom grado, guardar no seu coração e praticá-la no dia a dia. Em o nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Amada igreja, nós temos aqui um texto maravilhoso e nele uma mensagem maravilhosa que Deus traz para os nossos corações. Nós vamos observar nesse texto as atitudes que Daniel tomou em meio a uma grande adversidade, em meio a uma grande perseguição. E se nós pegarmos estas atitudes
E se nós aplicarmos estas atitudes em nossas vidas, pode ter certeza absoluta que nós vamos vencer em o nome de Jesus. No texto que lemos, o rei Dario constituiu sobre o seu reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e também 3 presidentes que estivessem sobre os sátrapas. Os sátrapas e os presidentes eram homens separados e de confiança do rei para prestar conta, para que o rei não sofresse dano algum, isto é, não tivesse prejuízo financeiro. É por isso que o rei Dario queria homens fidedignos. Entre os 3 presidentes, Daniel se distinguiu porque nele havia um espírito excelente. Então, o rei Dario pensou em colocar Daniel sobre todo o reino. Mas, como nós vimos aqui, os sátrapas e os presidentes não gostaram da iniciativa do rei ter escolhido Daniel. Por este motivo, os sátrapas e os presidentes se revoltaram e começaram a planejar algo contra Daniel para acusá-lo diante do rei. Mas, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, Daniel era um homem temente a Deus e nada manchava a sua conduta. Eu quero dizer para você, em o nome de Jesus, que o inimigo pode fazer de tudo para destruir a sua vida, sua família, seu casamento, seus sonhos, seus projetos. Pode o inferno se levantar, mas, meu amado, não temas, pois Deus é quem vai te guardar. É o Senhor dos exércitos que vai destruir todos os planos de Satanás e colocar em suas mãos a sua vitória. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus vai me dar a vitória, porque eu vou manter em mim o espírito de excelência e de fidelidade. Quando nós pegamos esse texto aqui de Daniel e vamos fazer uma análise desse texto, nós podemos aprender aqui, e é o que nós vamos fazer nesta noite. E do ensino que está aqui nós vamos extrair lições de um homem que no seu tempo venceu todas as lutas, todas as adversidades. Quando nós lemos esse texto, Daniel já está na sua velhice, mas nós sabemos que Daniel foi para a Babilônia. Primeiro foi levado por Nabucodonosor quando tinha 16, 17 anos. E nós já sabemos as atitudes que Daniel tomou que agradaram a Deus e que fizeram ele um vencedor. A primeira coisa que Daniel fez quando chegou na Babilônia foi chamar os seus amigos, era Misael, Ananias e Azarias, que vieram ser depois Sadraque, Mesaque e Abidanego, bem como Daniel ficou sendo chamado de Belsazar, para que não se corrompessem com as coisas do reino. Amada igreja, amados irmãos, nós precisamos aprender com este homem. E neste texto aqui, nós vamos pegar algumas atitudes que levaram Daniel a ter uma grande vitória e que essas atitudes aplicadas em nossas vidas, com certeza, nos farão homens e mulheres vitoriosos. Qual foi a primeira atitude que Daniel tomou? A primeira atitude que Daniel manteve na vida. A Bíblia diz que então Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero um espírito excelente. Eu quero te agradar como Daniel te agradou. Amada igreja, para nós alcançarmos vitórias diante dos inimigos, diante das adversidades, dos problemas, das lutas, nós temos que procurar agradar ao nosso Senhor. Pois, assim como o rei Dario viu esta qualidade em Daniel, muito mais o teu Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, imagina o que Ele pode fazer por você, meu irmão, sendo você fiel, sendo você excelente em fazer a obra de Deus.
o rei Dario se agradou de Daniel e ele o colocou sobre todos os outros homens para administrar os negócios do seu reino. O Salmo 37, no verso 4, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu quero dizer para você que você tenha certeza, se você é um cristão temente a Deus e se desvia do mal e serve ao Senhor com sinceridade, todos os seus clamores e as suas petições, o que você fizer diante de Deus subirá como um cheiro suave e Deus, segundo a sua vontade, responderá ao seu clamor. Pois no texto bíblico que nós lemos aqui nesta noite, o rei Dario escolheu Daniel porque nele havia um espírito excelente. E o que é, meu irmão, esse espírito excelente? Para nós compreendermos que o espírito excelente, o que é esse espírito, nós temos que buscar no dicionário. E o dicionário diz que excelente significa ser bom e ser ótimo. Sendo assim, Daniel tinha um espírito bom. Ele era uma pessoa dedicada, esforçada naquilo que ele fazia para o seu Senhor. Ele tinha um espírito excelente. Ele tratava as pessoas com dignidade e respeito, e na sua comunhão com o Deus Todo-Poderoso, ele era temente e fiel a Deus. Tanto que, no capítulo 1 de Daniel, ele se recusou a comer dos manjares da mesa do rei Nabucodonosor, pois ele sabia que aqueles alimentos eram oferecidos aos deuses. Aí podemos ver o temor e a sabedoria de Daniel. Amado, seja uma pessoa obediente e temente à palavra do Senhor. Muitas pessoas se preocupam em agradar ao homem, buscar o reconhecimento humano, mas a melhor coisa a ser reconhecido pelo Senhor é estar bem diante dos olhos do nosso Deus. Eclesiastes capítulo 9, versos 7 e 8 diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, e em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quer ter vitória? Quer vencer as adversidades? Quer vencer as lutas? Então seja fiel ao teu Senhor. A outra atitude, a segunda atitude que nós vamos ver aqui, que Daniel tomou e que trouxe vitória para a vida dele, é ser fiel. Seja fiel em tudo, pois a fidelidade faz a diferença. A palavra de Deus diz no verso 4: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Os sátrapas e os presidentes tentam de todas as formas, de todas as maneiras acusar Daniel, mas Daniel tinha uma vida exemplar. O texto diz que Daniel tinha um espírito excelente e nele não se encontraram nenhuma culpa, porque ele era fiel. Ser fiel no meio da sociedade em que vivemos nos últimos dias é muito difícil, pois a corrupção é muito grande. A imoralidade está demais, os homens não se respeitam, estão cada vez mais egoístas. Mas é em meio a estas coisas e outras mais que Deus te levantou. Seja um servo fiel ao teu ministério, às obras que Deus colocou em tuas mãos, à igreja do Senhor, à sua família. Seja fiel no seu ministério, seja fiel ao seu pastor. Enfim, não ceda às investidas e nem aceite os manjares de Satanás. Daniel não cedeu e não se intimidou, mesmo sabendo que poderia ser lançado na cova dos leões. Apocalipse capítulo 2, verso 10, o Senhor Jesus Cristo diz assim: não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Daniel foi fiel e o rei Dario enxergou esta qualidade em Daniel. O rei viu que ele era diferente de todos os outros homens. Sendo assim, o rei colocou a Daniel sobre todos os negócios do seu reino. Agora, para e pense um pouquinho. Se um rei carnal pode enxergar esta qualidade em um homem e recompensá-la, quanto mais o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seja fiel em tudo que você fizer para o teu Senhor. Tudo quanto Ele colocar nas suas mãos, faça com zelo, dedicação e dê o seu melhor para Ele. E não se preocupe, Deus virá ao seu socorro. Ele vai destruir, jogar por terra todos os planos e acusações que o inimigo intentará contra a sua vida. Pois o Senhor disse, como nós já vimos, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 15, o Senhor falou para o rei Josafá, que também estava em meio a uma perseguição, uma grande adversidade. Deus disse assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não tema, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus fez a promessa. Ele disse que iria adiante de nós pelejando as pelejas. Então, seja fiel ao Senhor. Uma outra atitude que Daniel tomou e que agradou ao Senhor, e que se nós tomarmos essa atitude, com certeza nós também vamos agradar a Deus, é não temer diante do inimigo. Não temer, meu irmão, diante do acusador, diante do inimigo que quer destruir os nossos projetos. A Bíblia diz no verso 10 que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Como costumava fazer, os inimigos de Daniel não tinham argumentos e nenhuma forma de acusar Daniel diante do rei. Então eles se ajuntaram, todos os presidentes e governadores, os sátrapas e os conselheiros, e fizeram um decreto que no espaço de 30 dias nenhuma pessoa poderia fazer petição, ou seja, orações a qualquer Deus e a qualquer homem, a não ser em nome do rei Dário. Aquele que não obedecesse seria lançado na cova dos leões. Quando o servo Daniel, um homem temente, sincero e fiel aos seus princípios, soube desse decreto, ele não se preocupou, ele não se desesperou. Daniel não se intimidou e não aceitou obedecer esse decreto. E como de costume, 3 vezes ao dia, ele continuava buscando ao Senhor. Ele não fez isto escondido. Diz o texto bíblico que ele ficou em frente de uma janela, como ele sempre fazia. Sabendo ele que provavelmente os homens iriam vê-lo e certamente denunciaria ao rei. E ele sabia que o descumprimento o levaria à morte, porque ele seria jogado na cova dos leões. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, debaixo da unção do Espírito Santo. Eu quero te dizer que ainda que tenhas que sofrer, ou até mesmo morrer, nós não devemos nos prostrar diante do inimigo e aceitar as suas provocações e ceder às suas chantagens e fazer parte dos seus planos maléficos. O melhor é ficar na vocação que você foi chamado, de servo fiel. Você tem um Deus que luta por você. Salmo 46, verso 10 diz: Deus quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. O Senhor dos Exércitos está com você. Êxodo 14, 15, verso 13 ao 14 diz: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Não temas. O inimigo pode ser grande e numeroso, mas faça igual Davi. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O inimigo não tem o poder de impedir a sua adoração. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, seja em tempos bons ou em tempos ruins. Não tenha medo, maior é o nosso Deus. A quarta atitude que Daniel tomou
para receber essa grande vitória, ele não deu crédito às afrontas e acusações do inimigo. Ei, não dê crédito àquela pessoa que te ofende, aquela pessoa que tem inveja de você, aquela pessoa que quer atrapalhar a tua jornada. A Bíblia diz no verso 13: então os homens responderam ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Daniel, ele não quis saber. Ele continuou buscando a Deus, se dobrou diante do inimigo. Não, meu irmão. Ele não aceitou as afrontas. Ele continuou buscando ao Senhor, seu Deus. Esta posição todos os crentes têm que ter, pois nada tem o poder de impedir a sua adoração. Busque e clame ao teu Deus em todo o tempo. Tem crente que deixa de ouvir a voz de Deus e passa a dar ouvidos às coisas que o inimigo tem falado. Deus tem falado para você que vai te abençoar, vai te guardar, vai te proteger, que você é um escolhido dele. Ele tem cuidado de você. O Senhor Jesus tem te prometido vitória sobre as adversidades, mas quando o inimigo entra no meio, ele diz que vai te destruir, acabar o seu casamento, destruir com a sua família, enfim, o inimigo te afronta e você fica com medo. Não aceite as provocações do inimigo. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir não. Ele não vai ter êxito sobre a tua vida, porque você serve a um Deus Todo-Poderoso. O Senhor te diz: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu sou o teu Senhor. A quinta atitude de Daniel, que levou ele a essa grande vitória, foi permanecer na posição, ainda que sabendo ele que tinha que sofrer. Então, permaneça na posição, ainda que tenhas de sofrer. O verso 16 diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Daniel foi firme na sua convicção e se manteve firme na posição de verdadeiro servo de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas não suportariam enfrentar uma situação desta e talvez aceitariam proposta do inimigo só para não sofrer com a punição. Mas observe as palavras do rei Dario: se o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Salmo 43, 1 e 3 diz: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te digo, não temas. Amado, não tema a afronta do inimigo, mesmo que você tenha que vencer, tenha que sofrer, porque você vai vencer no nome de Jesus. E a sexta atitude que Daniel tomou, que ele confiava em Deus, pois nos momentos de grandes aflições, Daniel sabia que Deus não desampara os seus. Então, meu amado, confie em Deus, pois nesses momentos de grandes aflições, tu pode ter certeza que Deus não vai te desamparar. O verso 22 diz assim: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus de batalhas, Deus forte e tremendo, general de guerra, que entra até na cova dos leões, faz os leões jejuar. O rei Dario não teve outra alternativa. Ele teve que obedecer e fazer cumprir com a lei dos medos e dos persas, que não podia ser revogada. Por mais que ele quisesse livrar Daniel, e ele tanto tentou, ele quis, mas aqueles homens foram até a presença do rei e lhes disseram: ó rei, toda lei sancionada pelo Senhor não pode ser revogada. Esse Daniel fez pouco caso de ti. Nós pegamos a esse Daniel,
um dos exilados de Judá, orando ao seu Deus 3 vezes por dia. Portanto, ele deve ser lançado na cova dos leões. Não importa a situação que você está passando, Deus cuida de você. Às vezes é necessário que passamos por lutas e provações, mas Deus nos livra de todas. Daniel foi jogado na cova dos leões, por quê? Por causa da inveja, da cobiça, da ganância dos homens, mas Deus era com Daniel. O Senhor enviou o seu anjo e livrou o seu servo da fúria dos leões. Assim será na sua vida também. Não temos diante das adversidades, não temos diante dos problemas, não temos diante das aflições, não temas, pois o Senhor, o teu Deus, te toma pelas tuas mãos e te diz: tu és meu. Deus vai entrar nesta cova e vai te tirar dela. Todos os seus inimigos terão que contemplar a tua vitória, pois assim como Deus enviou o seu anjo e livrou Daniel das garras dos leões, Deus também te livrará. O Senhor, o Deus que você serve, vai enviar providência sobre a sua vida, ainda que você esteja vivendo numa terra seca. Deus fará brotar água nesta terra. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, o Senhor, Ele vai te tirar de lá. Ele vai repreender este espírito de morte e te livrará com mão forte e poderosa. Se você está no meio de um deserto, saiba que Deus será a tua proteção e dele Ele vai te resgatar de lá. O Senhor Deus, o qual você serve, é um Deus vivo, que permanece para sempre, pois o seu reino não tem fim, e o Senhor Jesus está com você em todos os dias da sua vida. A cova está aberta, Deus fecha. Você está no vale, Deus te tirará dele. As nuvens negras chegaram, o mar se revoltou contra a sua embarcação, e os ventos estão soprando violentamente sobre a sua vida. Creia que o seu Deus repreenderá a fúria do mar, e nenhum mal te atingirá, porque Deus é contigo. Amado irmão e amada irmã, tenha um espírito excelente e agrade ao Senhor. Seja fiel em tudo, pois a fidelidade faz a diferença. Não temas diante do inimigo, não dê crédito às afrontas e acusações do inimigo. Confie em Deus, pois nos momentos de grandes aflições, Deus não vai te desamparar. Deus não desampara os seus. O mesmo Deus que estava com Daniel, Ele está com você. Daniel era um homem de espírito excelente diante de Deus. Daniel era um homem fiel ao Senhor e ele se manteve firme diante do inimigo e não se prostrou. Daniel preferiu confiar no Senhor e jamais compartilhou e nem aceitou a volta do adversário. Deus estava com ele antes e depois, tanto é que o livrou das garras dos leões. Que possamos estar firmes diante das lutas, aflições, perseguições, dos tempos difíceis e saber que jamais Deus desampara um filho seu. Portanto, creia no Deus do impossível. Ele cuida de você. Sempre dai glória a Deus, pois é Ele quem nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Curve a sua fronte e nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos Te agradecer, Deus, pela manifestação do Teu Espírito. E nós queremos Te pedir, ó Senhor da glória, que o Senhor venha manter em cada um de nós um espírito excelente, que nós venhamos ter um espírito de ousadia e intrepidez que Te agrade, que nós venhamos ser fiel em tudo, pois sabemos, meu Pai, que a fidelidade faz a diferença. Tira de nós todo o temor, para que nós não venhamos temer diante do inimigo, para que nós não venhamos dar crédito às afrontas e acusações do inimigo, para que nós venhamos confiar em Ti, Senhor, para que nós venhamos, Pai, nos momentos de grandes aflições, saber que o Senhor não nos desampara, que o Senhor é um Deus que fiel, é o Deus que mantém a sua palavra. Pai amado e eterno, talvez tenham chegado pessoas aqui nesta noite aflitas. Talvez tenha alguém aqui, Pai, no nosso meio, angustiado, em meio a um grande problema, em meio a uma grande afronta, em meio a um grande mar de inveja, acusações falsas. Pai,
em o nome do teu Filho amado Jesus. Derrama do teu Espírito sobre esta pessoa e dá para ela, meu Pai, a certeza da vitória. Fortalece o teu filho, fortalece a tua filha para se manter na posição e receber a vitória em o nome de Jesus. É assim, Deus amado e bondoso e justo, que nós oramos e por fé te agradecemos. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Que você permaneça na posição e as suas atitudes agradem ao Senhor e você receba a vitória no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.